Um cão que já é adulto, ele pode se tornar obediente? Muita gente fala assim, meu cachorro é adulto, ele não muda mais. Será que ele pode mudar? Eu não só vou falar se o seu cachorro pode mudar, mas o que você precisa saber para ter um cachorro obediente. Então eu quero começar com a seguinte reflexão. Até quando você pode aprender? Até quando o seu cérebro pode encontrar caminhos para mudanças? Ontem o Café com Dog foi muito interessante porque eu falei sobre como construir comportamentos, como construir hábitos, não só para você, mas também para o seu cão. Então casa muito bem também com esse assunto e essa reflexão que a gente está fazendo hoje. Então se você não assistiu, entra ali no IGTV e assiste o Café com Dog de ontem. Ele vai te ajudar bastante também. Então, a seguinte reflexão, que a gente sempre pensa. Às vezes a gente acha que a gente já está velho para fazer alguma coisa, que a gente não consegue mais, que a gente já passou da fase, já passou da idade. Quantos casos de pessoas a gente vê que foram fazer faculdade, inclusive, com mais de 50, 60 anos? Às vezes uma primeira faculdade. Gente que nunca escreveu e foi alfabetizada depois de idoso já, inclusive, Em regiões, a gente vê isso em muitas regiões aí que são carentes, de pessoas que nunca conseguiram ler, nunca tiveram acesso à informação e conseguiram superar isso. E o nosso cérebro, ele é muito parecido com o cérebro do cachorro. Uma diferença no nosso cérebro e na formação, na parte física, é que se você olhar o cérebro, ele tem aquelas minhoquinhas, Aquilo é o que determina a capacidade de inteligência, a capacidade de aprendizado. E no cachorro aquilo ali é um pouco mais liso, então por isso que eles acabam sendo um pouquinho mais limitados. Mas eles têm uma capacidade incrível de aprendizado. Uma capacidade que muitas pessoas nem levam em consideração. Mas o recorde de comandos e palavras de um cão é de 1.022 palavras. É isso, 1.022 palavras. Por uma Border Collie chamada Chaser. E quem treinou ela foi inclusive um psicólogo chamado John W. Pillay. Então, o cachorro ele tem uma capacidade de aprendizado e ele está aprendendo da mesma maneira que a gente está aprendendo. Os nossos comportamentos mudam, os nossos hábitos mudam. Conforme a gente falou ontem, a partir do momento que você construiu um hábito, acaba sendo um pouco mais difícil para você trocar esse hábito. Mas existe a possibilidade, se você entender o processo de aprendizado, de trocar um hábito por outro hábito. Então, por mais que a gente já tenha uma certa idade, a gente consegue mudar o nosso comportamento e às vezes a gente acaba mudando sem perceber. Porque os caminhos que a vida dá pra gente faz com que a gente mude. E o cachorro, ele a todo momento está aprendendo. Então você precisa ter essa consciência e saber se você vai querer participar desse processo de aprendizado do seu cachorro ou você vai querer que ele aprenda sozinho, com as experiências que ele está tendo. E a gente, por ser muito privilegiado com a nossa inteligência, a gente pode e deve criar experiências para que o cachorro haja da maneira que a gente quer que ele haja. Do contrário, ele vai agir da maneira que ele bem entende. Então, voltando ao tema de hoje, é possível sim, da mesma maneira que a gente pode aprender e a gente pode mudar os nossos comportamentos, o cachorro também pode mudar. A qualquer momento o cachorro pode mudar o comportamento. A gente querendo ou não, de acordo com as experiências que ele tem. Então, por mais que o cachorro tenha sido treinado, muito bem obediente, se ele tiver alguma experiência ali em que ele sinta que aquilo é mais recompensador ou até mesmo em algum quadro de medo, ansiedade ou agressividade, ele precisa agir daquela maneira, ele vai agir se você não tiver no controle.
se você não tiver o conhecimento ali para mudar esse comportamento e mostrar para ele que está tudo bem, que ele deve agir daquela maneira. Então, por mais que o cachorro tenha certa idade, o comportamento dele pode mudar. Por mais que a gente treinou um cachorro, o comportamento dele pode mudar. Por mais que muitas pessoas acreditem que contratar um adestrador seja a melhor maneira de educar o cachorro, o comportamento do cachorro ele pode mudar quando estiver perto de você. Por isso que isso não tira a sua responsabilidade também de treinar o cachorro, porque o comportamento dele pode mudar de acordo com as experiências que ele tem. Muita gente imagina que o cachorro é como um computador, que a gente vai lá, programa ele, né, que é um ser limitado, que você vai lá, programa ele, e ele vai agir com todo mundo daquela mesma maneira, como se fosse um robô. Mas não é assim que funciona. O cachorro é um animal extremamente inteligente. Ele também vai procurar caminhos, da mesma maneira que a gente procura, caminhos que vão fazer com que seja o melhor para ele também. E a gente pode proporcionar isso para o cachorro e mostrar para ele que o comportamento dele está adequado àquela situação. Então o comportamento dele pode mudar, por mais que você treinou ele, por exemplo, a não pegar alguma coisa do chão ou não pegar alguma coisa da mesa. Se de repente ele percebeu alguma brecha ali, ele conseguir pegar e foi muito bem recompensado para isso, isso vai fazer com que o comportamento dele se repita. Então a gente tem que estar ciente de que se eu não voltar e não regredir um pouquinho os treinos e não criar situações para que ele não haja daquela maneira, ele vai agir. Porque ele descobriu um caminho, o cérebro dele descobriu um caminho para que ele seja recompensado por aquele comportamento. Então, é possível sim mudar o comportamento do cachorro em qualquer idade dele, né? Se do contrário, a gente não conseguiria, por exemplo, pegar um cachorro com mais idade. E isso acontece muito, sabia? Às vezes um cachorro que foi adotado com uma certa idade, essa é uma possibilidade muito, muito forte de conseguir mudar o comportamento dele. Às vezes ele morava em uma casa, tinha um comportamento, quando ele muda para outra casa, entendendo as regras ali daquela casa, ele vai agir de uma maneira completamente contrária do que ele agia na outra casa. Por isso que é importante, se você for adotar um cachorro, já saber como lidar com esse animalzinho, como interagir com ele, como criar algumas regras para ele entender como ele tem que se comportar naquele ambiente de uma forma prazerosa, né, para que ele seja um cachorro obediente, um cachorro feliz, um cachorro sem trauma. O nosso cérebro, às vezes, ele quer lidar com os comportamentos do cachorro, interrompendo o comportamento que a gente não quer ali na base da bronca, né? Isso é um comportamento natural nosso. Mas isso não vai fazer o cachorro feliz. E isso também não vai funcionar. Ele pode até funcionar a curto prazo, mas o seu cachorro vai acabar sendo recompensado por algum comportamento que ele está tendo. Então não adianta só você brigar com o seu cachorro. Você tem que convencer ele que o mais legal é te obedecer. Se você quer um cachorro obediente, feliz e sem traumas, esse é o melhor caminho. Então você pode sim mudar o comportamento do seu cachorro em qualquer momento da vida dele, assim como a gente também pode mudar o nosso comportamento em qualquer fase da vida. E se a gente não estiver atento, os nossos comportamentos também vão mudar sem que a gente não tenha consciência. Então é muito importante se conhecer e muito importante conhecer o nosso cachorro também. Legal? Espero que você tenha um bom dia e aproveita esse dia também para lembrar de vez em quando e refletir um pouquinho sobre os comportamentos que o cachorro tem, que o seu cachorro tem, por que ele tem esses comportamentos e também reflita sobre o seu. Um bom dia e assiste quem perdeu, quem está chegando agora. Assiste esse Café com Dog, porque ele vai te ajudar muito a trazer essa reflexão sobre como é possível ter mudanças de comportamento em qualquer fase da vida. Um grande abraço e um bom dia.